lugar. Este lugar é santo a Ti, Senhor, é Teu. É para a Tua glória que nós estamos aqui, é para Te adorar, é para engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Seja exaltado. Te adoramos, Senhor, e é no nome de Jesus que o fazemos. Amém e amém. Vamos cantar para Ele. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E o louvor e a força e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor.
ajuda contra o inimigo. Por isso diante de ti nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas,
Aleluia. Graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno
digno é o Senhor, que ressuscitou. Digno és, Senhor. Aleluia. Toda a glória ao teu nome, Senhor, tu és digno. Recebe, Senhor, todo louvor, toda adoração, toda a glória, Senhor. Aleluia. Amém? Amém? Podem sentar, queridos. Pastora Sônia, sua vez. Graça e paz, amada igreja. Que alegria, que prazer estar aqui nessa noite. É um privilégio para mim. Com muita gratidão que eu estou aqui. E é gratidão mesmo. É um dia muito especial. E nós estamos num mês também muito especial, né? Final do ano, último mês do ano. É mês de balanço, é mês de reflexão, é mês de projetos, né? É mês de revisão. E aqui nessa noite estamos aqui também para fazermos algumas reflexões, né, em cima de um tema que o nosso pastor trouxe para nós, o Espírito Santo trouxe a ele, né, para nós desenvolvermos. Amém? E temos vários desafios também esse mês, né? Nós estamos com a leitura do Novo Testamento, quem está lendo? Até dia 31, vamos acabar de ler o Novo Testamento. E o outro desafio é o tema que ele nos deu para estudarmos, para meditarmos. E nessa noite, então, eu vou compartilhar com vocês um aspecto desse tema para nós conversarmos. Mas antes, eu queria lembrá-los, né, não sei, vocês estiveram aqui no domingo? Quem esteve no domingo? Quem não participou domingo, ou quem não assistiu a mensagem do pastor, eu aconselho vocês a irem lá, que foi muito bom. Uma introdução muito especial que o pastor trouxe e dá um cenário para nós, o que nós vamos estar nesses finais de semana compartilhando. E no domingo, então, o pastor ele deu um apanhado, né, sobre a importância das nossas escolhas, nossa vida, né, é dirigida por decisões e como é importante cada decisão que nós tomamos, como ela é significativa nas nossas vidas. E o mais importante, então, para nós, né, no contexto que nós estamos, é a escolha de Cristo nas nossas vidas. Cada um de nós, né, teve um tempo, tem essa pergunta, né, eu escolho Cristo, e o pastor trouxe um aspecto, né, sobre esse tema, e hoje eu vou falar sobre um outro aspecto. Mas antes, tem um texto, ele trouxe vários textos, mas um texto que me toca muito está lá em Josué. Dinho, pode passar primeiro. Está lá em Josué, e eu trouxe só para a gente lembrar um pouquinho e nos conceituar de uma decisão que nós temos que tomar. Pelo menos eu lembro que quando eu me decidi por Cristo, esse versículo ficou na minha cabeça, né? E então eu quis trazer para nós nessa noite também, para a gente começar a falar alguma coisa. Vou ler então, Josué 24:14, né, e o 15. Agora temam ao Senhor. Vamos ler juntos? Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir,
se aos deuses a que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra você está vivendo. Bom, hoje nós vivemos no mundo, né, onde muitos deuses são levantados e são servidos. Mas daí, olha aí, bem forte. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus, serviremos ao Senhor. E hoje, né, o aspecto que eu vou abordar, o pastor na semana passada falou, no domingo, né, ele disse que, para ele, eu escolho Cristo porque nele está a vitória. Quem que fez a lição de casa? Eu escolho Cristo porque nele está a vitória. E eu hoje escolho Cristo porque, Dinho, eu escolho Cristo porque nele há força, propósito e segurança para a vida. A força, propósito e segurança para a vida. E quando o pastor nos pediu para cada um de nós falarmos alguma coisa a respeito disso, ou desenvolvermos nosso tema, eu quis muito... Se eu perguntar para cada um de vocês aí, eu escolho Cristo, aí vão falar, porque Ele é meu Salvador, porque Ele é meu Senhor, porque Ele é justo, porque... enfim, cada um vai ter uma resposta bem assim, prática, né? Mas eu queria alguma coisa que fosse assim, uma coisa que eu testemunhasse na minha vida, sabe? Que me representasse. E dizer que Ele é a minha força, o meu propósito e segurança para a vida, me representa muito. Porque eu lembro que quando, antes de conhecer a Cristo, ou então buscando alguma coisa em Cristo, uma coisa que me preocupava muito era o futuro. Eu tinha muita preocupação com o futuro. Aí eu pensava, tinha medo da morte, tinha medo de deixar minha mãe. Então, meu pai tinha falecido, então eu pensava nos meus irmãos. Aí pensava no nosso... Nós tínhamos um comércio na época, e eu era mais velha. Aí eu falava assim, meu Deus, como é que... Sabe, todas aquelas coisas, né? Então, era uma insegurança, né, com o futuro. E eu lembro que quando eu vim para Jesus, isso acabou. Mas sabe quando você se sente tranquila e segura? Então, quando o pastor falou sobre o tema, eu falei, é esse que eu quero passar para vocês. Porque é isso que eu vivi e vivo, né? Essa certeza de que Deus está no controle da minha vida, né? E aí eu peguei alguns versículos que testificam isso, para nós conversarmos um pouquinho nessa noite. Não sei se dá para você ler. Está ruim aqui? Quer que eu faça para cá? Tá bom? Bom, então eu peguei alguns versículos para a gente, só para testificar o que nós vamos conversar. Então, lá no Salmo, então, eu escolho Cristo porque nele há força, propósito e segurança para a vida. E esses versículos, eles testificam esses aspectos. Então, no Salmo 18, 2 diz, vamos ler também, porque assim ninguém dorme. Vamos ler? O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Isaías 40, 29 e 31 diz, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Efésios 2, 10. Aqui vai falar de propósito. Então diz assim, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. E aí vem nossa segurança. Provérbios 1, 33. Quem me ouvir e obedecer, viverá em paz e segurança, sem ter medo do mal. Aleluia! Aleluia! Bom, e aí, vamos falar, então, no primeiro aspecto aqui, que vamos desenvolver esses 3 aspectos, força, propósito e segurança. Então, nele há força para a vida. E aí, o versículo que nós já lemos, está lá em Isaías 40, 29. 40, 29. Vamos passar, Dinho.
E eu quero falar, então, um pouco dessa força que Cristo nos dá. Deixa eu colocar aqui. Bom, como descrever, então, a força em Cristo? Primeiro, né, eu coloquei vários tipos aqui para nós conversarmos. A força em Cristo não é emocional, ela é espiritual. Concordam? É uma força que não depende do humor, do clima, do dia, do cansaço, das circunstâncias. É uma força que não nasce em nós, nasce do Espírito Santo trabalhando em nós, né? E uma frase, então: a força de Cristo em mim não muda conforme o meu dia. Ela permanece porque vem de Deus. Aleluia! Aleluia! Isso aí. A força em Cristo é renovável e é inesgotável. A força em Cristo é renovável e inesgotável. A nossa força humana, ela tem limite, né? Mas em Cristo, nossa força ela é renovada, né? Ela é, aqui no versículo 40 diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, certo? Quando eu chego no fim da minha força, é aí que eu encontro o começo da força em Cristo. Aleluia! A força em Cristo é prática, sustenta, levanta, capacita. Ela não é teórica, não é abstrata, né? Ela se manifesta no dia a dia, na mente, no meu coração, no meu espírito, no meu corpo. Então, a força de Cristo é aquela que me faz continuar quando eu não teria motivos para continuar. A força de Cristo é aquela que me faz continuar quando eu não teria motivos para continuar. Essa é a força de Cristo. A força de Cristo não é ausência de fraqueza, é vitória sobre a fraqueza. Lembra da vitória do pastor? Então, Deus nunca nos prometeu que nós não seríamos fracos, né? Mas Ele prometeu que a sua força é aperfeiçoada na nossa fraqueza. A força de Cristo não me torna invencível, ela me torna dependente. E dependente eu venço. Bem, a força em Cristo ela é direcionada. Não é uma força que para qualquer coisa, né? É uma força que para cumprir o propósito de Deus, viver a vontade de Deus e enfrentar aquilo que Deus nos chamou a viver, né? Então, Cristo não me dá força para os meus caprichos, mas para o meu chamado. Amém? A força em Cristo, ela é protegida. Ela nasce da intimidade. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais forças eu tenho, né? A força não vem do esforço, mas ela vem da presença do Senhor nas nossas vidas. Amém? Eu sou forte não porque eu estou treinada para isso, mas porque eu estou conectada. Amém? A força em Cristo, ela é testemunhal. Ela gera testemunho, porque todos veem que a força não é sua, mas do Senhor. E sabe de quem que eu lembrei? Da Regina. Lembra que a gente ia na casa dela, né? Ela estava tão doentinha, às vezes a gente ia lá e falou, meu Deus, acho que agora é hoje. Aí a gente saía de lá fortalecido de ver a fé que ela tinha. Então, a força de Cristo é mesmo testemunhal, é um testemunho do que Deus faz nas nossas vidas, né? A força de Cristo me dá, a força que Cristo me dá não faz com que eu brilhe, mas faz com que Ele brilhe através da minha vida. Bem? E aí, eu tenho umas frases aqui para nós declararmos. E eu queria que nós juntos fizéssemos isso, então. Eu escolho Cristo porque nele há força para a vida. Aí vamos. A força que há em Cristo é a capacidade sobrenatural de continuar, permanecer e vencer quando a força humana acaba. Aí vamos declarar. A força que Cristo me dá não me faz brilhar. Ela faz Cristo brilhar
através da minha vida. Amém? Amém. Bom, falamos então da força, agora eu vou falar do propósito. E lá no propósito, nós lemos já o versículo 2, Efésios, capítulo 2, o versículo 10, mas eu vou ler novamente, porque ele é muito significativo. Pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Quando a gente pensa em propósito, a gente pensa em metas, não é? Não sei vocês, mas a gente pensa em metas, pensa que vai alcançar algum objetivo, algum projeto que você vai realizar. Mas aqui, quando nós falamos de propósito, não é como dizer, né? Que nada nos... É como se fosse assim, Cristo me mostrou que propósito não é o que eu faço, é quem eu sou nele. Esse é o propósito que ele tem para nossas vidas, né? É como aqui em Efésios, porque ele já nos criou com um propósito, né? Afirma que fomos criados para boas obras que Deus já preparou. Não preciso correr desesperado por significados. Ele já me deu um propósito. Então, amados, falar de propósito hoje qual que está? E tem mais um versículo também importante para a gente ler. Romanos 8, 28, que fala de propósito ainda. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Bom, então falar de propósito. Propósito não é sobre o que eu faço, mas é sobre quem eu pertenço. Então, o propósito não é sobre o que eu faço, mas é sobre quem eu pertenço. Então, a primeira verdade sobre propósito é que propósito não é uma atividade. Ele começa com identidade. Identidade, né? Propósito não começa, então, com atividade, ele começa com identidade. Eu não tenho propósito porque faço algo. Eu tenho propósito porque eu pertenço a Cristo. Amém? Então, propósito não é um plano humano, é um design divino. Como aqui, né, em Efésios 2:10, ele diz, né, Deus pensou em você antes de você existir. Né, o versículo nos diz. Ele preparou um caminho antes de você dar os seus primeiros passos. Deus já tinha preparado, já tinha um propósito para você. Propósito não é um improviso, é um projeto. Um projeto. Você é um projeto de Deus, né? O propósito de Cristo em mim, em nós, né, não foi criado no meio da jornada, mas antes da jornada começar. Antes da jornada começar. Então, propósito é maior que as circunstâncias. Nenhuma dor, nenhum atraso, traição, perda de estação, nada, né? Nada desvia do propósito do Senhor. Lembra de José? A gente achava que nada ia dar certo, não ia dar nada certo, né? Mas Deus estava conduzindo cada detalhe da vida dele para o propósito que ele tinha preparado para José. Então, o propósito não é cancelado por processos. Muitas vezes, ele é revelado enquanto o processo está acontecendo. Então, o propósito não se explica, se discerne, percebe, né? Compreende, entende. Às vezes, nós não entendemos tudo o que estamos vivendo. Mas o Espírito Santo nos dá paz, visão e convicção sobre o nosso lugar no reino. Propósito não é sempre claro, mas sempre é guiado por Deus. Amém? E propósito é servir, não é aparecer. O propósito em Cristo nunca é o ego, né? Mas é o reconhecimento da sua posição. O propósito de Cristo me chama mais para obedecer do que para brilhar. Amém? E o propósito exige renúncia, coragem. Toda pessoa que descobriu o seu propósito diante de Deus precisou renunciar a algo.
Você precisou renunciar a algo? Então, lembramos, né, de vários personagens bíblicos, né, que tiveram que renunciar a tantas coisas, né? Cristo não nos chama para um propósito fácil. Ele nos chama para um propósito eterno, eterno, né? Então, propósito gera frutos, não ansiedade. E quando estamos alinhados com Cristo, nosso coração descansa, a mente clareia, as decisões ficam mais simples e o medo diminui. A maior segurança do meu futuro não está nos meus planos, mas no propósito de Cristo em mim. Aí vamos para a gente declarar também. Dinho, Cristo não me chama para um propósito fácil. Ele me chama para um propósito eterno. A maior segurança do meu futuro não está nos meus planos, mas no propósito de Cristo para mim. Amém? Bom, falamos do propósito e agora a gente vai entrar na segurança. Nele a segurança, né? Nós lemos o Provérbios 1:33, mas eu vou ler de novo. Quem me ouvir e obedecer, viverá em paz e segurança sem ter medo do mal. Segurança sem ter medo do mal. Então, falar de... E também tem mais um, no Salmo 23:4, também é muito significativo. O outro, isso. Quando eu tiver, Salmo 23:4, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. É um versículo muito conhecido, muito falado, mas espero que seja muito vivido também. Amém? E falar então de segurança, o que é segurança para nós, né? Aqui dentro desse contexto, nós estamos conversando. Segurança em Cristo não é ausência de problemas, é presença de Cristo. Muitos de nós confundem, né, que segurança é viver com conforto, né, viver com paz. Sim, é isso também. Mas aqui, né, nessa conotação em Cristo, que a Bíblia nos diz que nunca Jesus prometeu que nós não passaríamos por tempestades, não é? Nós temos, né, compartilhado com tantos irmãos, mas em meio às tempestades, o Senhor está lá conosco e Ele fala, Ele falou, eu estarei contigo, né, em todos os momentos, né? Então essa é a nossa segurança. Cristo não promete uma vida sem tempestades, mas Ele promete estar dentro do nosso barco, né, junto conosco. Então a segurança em Cristo é a convicção, não é sensação, né? Porque eu tenho a convicção de que Cristo é a minha segurança. Não tenho sensação, sentimento, né? Não é um sentimento, é uma certeza de que Ele está conosco, né? Hoje eu posso sentir que eu sou forte. Amanhã eu posso sentir que eu sou fraco. Hoje eu posso sentir que estou tranquilo. Amanhã eu posso sentir que eu estou pressionado. Mas quando eu tenho segurança em Cristo, a minha estabilidade não depende do meu sentimento, né? Isso é a segurança em Cristo. A minha segurança em Cristo é estável porque Ele é estável, é firme. Ele não muda. Ele não muda. Então, a segurança em Cristo é saber que nada foge do controle dEle. Mesmo quando eu não entendo, Ele sabe. Mesmo quando eu não vejo, Ele trabalha. Mesmo quando algo foge do meu controle, nunca foge do controle do Senhor, né? Cristo é a minha segurança, porque não existe cova tão profunda que a sua mão não possa nos alcançar. Aí nós lembramos de Daniel, não é? Quando ele estava lá. E Daniel, na cova, ele não teve... os leões estavam lá, não estava a ausência dos leões, mas a presença de Deus lá, naquele momento, né, deu a ele toda a segurança que ele precisava, né? Então, a segurança em Cristo é proteção espiritual, antes de física. A Bíblia ela deixa claro, nossa guerra não é contra a carne, né? É espiritual. E Cristo é a nossa proteção.
Ele guarda a nossa mente, guarda nosso coração, guarda nossa alma, tira nossos medos, né? Ele está conosco, guardando cada passo das nossas vidas, né? E a segurança que Cristo me dá começa por dentro, né? E é por isso que nada que está por fora pode me destruir. Então começa por dentro, né? E a segurança em Cristo é descanso, não é acomodação. Descanso e não acomodação. Descanso na Bíblia não é passividade, e nem é confiança, descanso na Bíblia. É deitar a cabeça sabendo que Deus trabalha enquanto eu descanso. Aí a gente lembra daquele Salmo 4, né, 8. Em paz me deito e logo eu pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aí eu lembro também que quando eu comecei na vida cristã, o Vernon trabalhava à noite, eu ficava sozinha às vezes em casa. Aí eu estava lá com medo, às vezes lia lá, ia pegar esse salmo, lia, aí pronto, deitava e dormia tranquila. Como a palavra do Senhor é viva, né? E a gente tem essa certeza de que Ele está conosco. Eu descanso porque Cristo vela. Eu confio porque Cristo nos guarda. E a segurança em Cristo significa que o mal não tem a última palavra. Não tem a última palavra. Forças contrárias podem se levantar, situações podem nos ameaçar, diagnósticos, né, podem surgir, mas Cristo é a última palavra. Ele determina o fim de todas as coisas. A insegurança olha para a situação, ela olha para a situação. Mas a segurança, ela olha para quem governa a situação, Cristo Jesus, né? E segurança em Cristo é saber que Ele é rocha, Ele é o fundamento e o lugar firme. Né? Nós lemos o Salmo 18 e ele fala, né, que Ele é nossa rocha, nossa fortaleza, nosso libertador, nosso escudo, torre forte, refúgio. Isso é o que o Salmo nos diz, né? E eu escolho Cristo, porque só Ele é rocha em um mundo que vive afundado, vive na areia, né? Vamos dizer assim. E uma frase para declarar. Eu escolho Cristo porque só Ele é o único lugar onde nada falta, nada me assusta e nada me separa do amor de Deus, né? Amém? E eu queria, assim, já estou no final. E eu quero, então, nesse momento, junto com vocês, né, eu e vocês, nós pensarmos um pouquinho sobre essa reflexão, sobre essa escolha de Cristo nas nossas vidas, né? Depois do que nós falamos, algumas coisas que eu já falei aqui, já citei, sobre Ele ser a nossa força, nosso propósito, nossa segurança. E aí, né, para a nossa reflexão de hoje, né, nesse contexto, nós estamos aqui nessa noite. Por que escolher Cristo? Né? Não é um momento assim, não é só um momento emocional, né? Mas é um momento, é um tempo racional mesmo. Não é apenas repetir uma frase bonita, o que nós lemos aqui, algumas declarações, mas é uma decisão, amados. É uma decisão que nós precisamos repetir, ou precisamos a cada dia, diariamente, né? Nós temos que tomar essa decisão, né? Diariamente, porque essa força, essa segurança, esse propósito, como nós falamos ali, é uma intimidade com o Senhor, é conquistada. Todos os dias nós temos que tomar essa decisão, né? É reconhecer que sem Ele não há força, não há propósito e não há segurança. Então, eu queria junto com vocês essa hora que a gente parasse e refletisse um pouquinho. Vamos pensar, feche os olhos aí, vamos pensar, né? Eu quero colocar nesse momento aqui como uma reflexão. Onde está, né, o seu cansaço hoje? Né? Onde você está sem direção? Onde você está com medo? Onde você perdeu a força?
onde você deixou o propósito se perder, onde a insegurança tem roubado a sua paz. Jesus, ele está aqui conosco nessa noite, né? Todos os dias, mas especialmente agora, porque nós estamos aqui juntos, né, em comunhão, orando, falando com Ele. E é um momento de reflexão mesmo, né? Porque, como nós falamos, Ele é a nossa força, nosso propósito, nossa segurança, mas depende das nossas decisões também, né? Então, Ele não está nos pedindo perfeição, Ele está nos pedindo o quê? Uma entrega, Ele está pedindo nosso coração, Ele está pedindo um espaço, né? A decisão, eu escolho Cristo, hoje é uma decisão. Hoje é uma noite de renovo, é uma noite de rendição, né? E aí, eu e você nessa noite, nesse tempo, né, de uma reflexão, se você deseja, né, se você com sinceridade falar com o Senhor aí nessas áreas que você talvez esteja precisando de um toque, de um encontro, de realmente decidir por Cristo, é o momento da gente apresentar para Ele, né? E juntos, né, nós orarmos a Ele. E eu quero, nesse momento, né, fazer uma oração com vocês. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti com o nosso coração aberto. Tu conheces cada dor, cada limitação, cada batalha que ninguém vê. E hoje nós declaramos: nós escolhemos Cristo. Escolhemos Cristo com a nossa força. Que a Tua força venha sobre cada área cansada, desgastada, esgotada. Renova, Senhor, levanta, restaura, sustenta, Pai. Escolhemos Cristo como o nosso propósito. Mostra o caminho. Ajuda, Senhor, na nossa rota. Alinha os nossos passos. Que cada vida aqui floresça dentro do plano que o Senhor já preparou. Escolhemos Cristo como a nossa segurança. Que toda ansiedade, todo medo, toda instabilidade se curve diante da Tua presença. Tu és a nossa rocha firme. Tu és o nosso abrigo seguro. Tu és aquele que guarda, protege e que conduz. Senhor, sela essa decisão no coração da Tua igreja aqui hoje, Senhor. Que ninguém saia daqui como entrou. Que hoje seja um divisor de águas. Que o Teu Espírito Santo testemunhe dentro de cada coração. Você não está só, amados. Você não está perdido. Você não está desprotegido. Cristo é a sua força, o seu propósito e a sua segurança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria também que nesse momento nós fizéssemos algumas declarações proféticas. Dinho, você está aí? Vamos ficar de pé? E são declarações proféticas para nossas vidas hoje, né? E vamos fazer com muita intensidade no nosso coração, né? Cada declaração você coloque aí como uma palavra profética para a tua vida. E que em nome do Senhor Jesus, né? Os céus estão ouvindo e vão receber. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus nós declaramos: eu escolho Cristo. Eu escolho Cristo como a minha força. Eu escolho Cristo como meu propósito. Eu escolho Cristo como a minha segurança. Declaro que a força do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nada poderá me paralisar, porque Cristo me sustenta. Vai, Dinho. Tem mais 2. Declaro que meu propósito está alinhado ao céu. Eu sou parte da obra de Deus. Eu caminho nas boas obras que Ele preparou para mim. Declaro que a minha vida está segura nas mãos de Cristo. Nenhum ataque, nenhuma seta, nenhuma tempestade terá poder para me destruir.
O Senhor é a minha rocha, o meu escudo e a minha fortaleza. Vai. Eu profetizo que este é um tempo de restauração, alinhamento e avanço. Profetizo que portas se abrem, caminhos se endireitam e milagres acontecem. Profetizo que verei a bondade de Deus na terra dos viventes. E eu declaro que nada poderá me separar do amor de Cristo. E mais um. Eu declaro que Ele é por mim, Ele está comigo e Ele me conduz. Hoje eu afirmo diante de Deus e dos céus, eu escolho Cristo, eu vivo para Cristo e por Cristo eu permanecerei. Assim será. Assim eu creio e assim eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Que bênção, pastora Sônia. Glória a Deus. Quantas declarações tremendas você fez nessa noite, hein? Que segurança. Que segurança. Sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Segurança, hein? Somos de Jesus, já desfrutamos o gozo da sua luz. Amém, amados? Olha, vamos despedir-nos assim com uma oração, mas tem uma cantina especial que eles prepararam com muito carinho para nós. Talvez você veio sem comer, tem lanche natural e tem lanche que não é natural também, bem de pernil, entendeu? Amém, amados? Nós vamos fazer uma oração pelo que o pastor veio pedir, pela irmã Lourdes, esposa do Pasqualino. Foi internada, não se sabe ainda o que é, provavelmente seja do coração. Estamos orando também no nosso grupo de oração pela Luísa, uma bebezinha que é neta da Marinalva. E nós vamos orar agora o corpo aqui reunido também, antes da gente orar para irmos embora, tá bom? Pai querido, que segurança sermos de Ti, Senhor. Sabermos que não importam, Senhor, os decretos, os depoimentos médicos. Sabemos que o Senhor tem a última palavra. Confiamos, Senhor, que o sangue que Jesus verteu, quando Ele foi açoitado no nosso lugar, tem poder para curar. Por isso nós queremos trazer diante de Ti. Temos orado por tantos irmãos, crianças, pessoas do nosso coração que estão sofrendo, Senhor. Porque nós cremos que há poder no sangue de Jesus. Por isso queremos trazer a irmã Lourdes diante de Ti nessa hora, Senhor. Pedir que os médicos ajam rapidamente. E que o Senhor traga, Senhor, toda a diligência médica para a cura da Lourdes. Queremos também trazer diante de Ti, Senhor, a Luísa, essa bebezinha, netinha da Marinalva, pedindo a Tua cura sobre ela, Senhor. Esses antibióticos fortes que ela está tomando, Senhor. Mistura o Teu sangue nele, Senhor. E traga cura, Senhor, completa para a Luísa. Trazemos diante de Ti também a Miriam, Senhor. Pedimos, Senhor, o Teu toque sarador sobre ela, no sobrenatural, Senhor. Trazemos o Seu filhinho também, o Luíde, Senhor, na Tua presença. Pedindo, Senhor, o Teu toque sobrenatural sobre a vida dele também. Trazemos também a Ayla diante de Ti, que tem sido
Senhor, alguém que temos orado e temos visto a tua mão sobre ela. Continua, Senhor, a realizar uma obra nela e através dela em toda a sua família. Sabemos que o Senhor não permite nenhuma experiência desnecessária. Todas elas o Senhor tem um fim proveitoso. Que em cada situação adversa dessa que nós temos, pelas quais temos orado, o teu propósito seja alcançado, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de planos e propósitos e temos experimentado e andado nele. Obrigada, Senhor, por essa noite tão especial em que nós temos nos preparado para o próximo ano. Sabemos que são 12 ministrações para 12 meses do ano que vem. E nós já recebemos essa ministração para que no próximo ano seja um ano em que nós experimentemos mais e mais a tua força. Andemos no teu propósito e estejamos sempre seguros na tua presença. Nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém, amados?